Olá, muito obrigado pela sua sintonia, você sabe, é o nosso agente. Muitíssimo obrigado por você estar no Canal 5, aos nossos patrocinadores também, valeu pela sua confiança. Fazemos esse programa por vocês. Ele é lá da Serra, lá em cima. Ele nasceu em Teresópolis. Lá passou a sua muito bem vivida infância e parte de sua juventude. Esse bem vivida quer dizer bastante curtida, porque moleza, vida com facilidade, ele e suas duas irmãs não tiveram. É que a forma de enfrentar o que os outros tinham era a criatividade. Se os brinquedos luxuosos não eram possíveis, o caminhãozinho de lata, o peão de madeira, a pipa, o balão no São João amorteciam um pouco aquelas frustrações. Mas tinham as suas compensações. Eles eram muito unidos e são até hoje. Da família direta dele, apenas a mãe já os deixou. Com os outros parentes, a mesma coisa, essa mesma união. O avô fabricava sanfona e consertava acordeon. Esse avô, eu fiquei pensando enquanto eu montava esse programa, deve ter sido uma figura, e uma figura muito querida. Já pensou que lembranças do rosto dele, do jeito, do domínio do instrumento, das audições, dos causos que essa figura deveria contar? Já pensou nessa época, assim, de festas julinas, do forró à beira da fogueira? Que figura deveria ser esse avô? Legal que hoje estamos gravando no Dia dos Avós e indo para o ar hoje também, agora, esse programa que você está assistindo, podendo prestar essa homenagem a todos os avós. O pai dele era vidraceiro e a mãe do lar. Ele começou numa escola estadual, onde fez o primário. É o que eles podiam naquela época. Vida dura, luta diária do pai, que acordava sempre com muita disposição para o trabalho, para que nada faltasse à dona Teresa e às 3 crianças. Luta desigual, vida cada vez mais difícil. Mais difícil deve ter sido para a mãe, uma mulher do lar, ver nos olhos do moleque brilhar quando ele via os outros garotos com a farda impecável da escola particular, um lugar que os sonhos dele não tinham direito de entrar. Certo? Errado. Ele colocou a farda com direito a gravata, garbo e orgulho. E ainda desfilava no 7 de setembro, a nossa independência, que é para a mãe dele ver com tanto orgulho ali na Avenida Delfim Moreira ou no Parque Regadas. Mas se não era possível, como foi que isso aconteceu? Daqui a pouco nós vamos saber. Mas que mãe é mãe, isso é verdade, não é mesmo? Isso tem uma força. Quando o menino cismou que podia sonhar com a bicicleta, ela também fez a varinha de condão funcionar mais uma vez. Na verdade, foi em 24 vezes. Não deu na Ultralar, como seria o must da época, mas o concorrente deu um jeito. Por falar em concorrência, ele, o nosso convidado, vai passar boa parte da sua vida por conta disso. E até hoje ele está nisso. E por falar em independência, o pai vidraceiro em Teresópolis, de repente vira caminhoneiro no Rio de Janeiro, mais especificamente em Jacarepaguá, na zona oeste da capital. Ele estava ali, o nosso convidado, com 14 para 15 anos, quando essa guinada aconteceu na vida deles. Seria um grito de independência do pai? Aquele guerreiro que lutava um bom combate todos os dias para ele, mas principalmente por eles? Não. Infelizmente, os motivos foram outros e talvez nem tivesse nos planos do seu Zélio. Mas será que, infelizmente, não seria um termo, por tudo que daí para frente aconteceu na vida deles, um termo mal colocado? Será que ali Deus não estava escrevendo à sua maneira, com todas as noites mal dormidas que o seu Zélio deve ter vivido? Mas será que não era ali onde Deus havia reservado para eles uma história diferente daquela que parecia ser um enredo inevitável às suas vidas? Eles são empresários de sucesso, ele e o pai. Forjadas carreiras na adversidade? Sim. Mas se não fosse isso, o que seriam as suas vidas?
Será que eles já pensaram nisso? Claro que sim, porque é daí que vem esse vamos lá deles, esse entusiasmo diário. Eles aprenderam que não sendo assim, assim sem remar diariamente, que eles conhecem bem o outro lado da moeda, não chegariam até aqui. Mais do que isso, eles viram e viveram a outra face. Esse ir com alegria todos os dias para o trabalho é para eles uma bênção. Ter o trabalho, melhor ainda. Muito mais do que isso, oferecer trabalho aqui e lá em Teresópolis. Sim, o seu Zélio fica na loja de lá. Ainda bem que é um garoto, ele suporta isso muito bem. Vai fazer 81 no próximo 12 de setembro. Ele nunca desiste. Aquela aventura do Rio era o que tinha e pronto. Ele foi lá enfrentar, porque tinha que enfrentar e pronto. Eles são assim e pronto. Pronto à cidade, pronto aos amigos, à família, à comunidade organizada, à vida empresarial, à organização da classe. Ele está aqui e pronto. Esse estender das mãos é daquele tempo. A solidariedade, um sentimento que ele traz consigo, vem da mãe, vem de lá daquele início, mas que ela, infelizmente, já os deixou. Mas é também desse pai que trouxe um pouco mais, eu fiz questão de trazer esse pai um pouco mais até aqui, porque no nosso convidado vai refletir com certeza as atitudes desse pai que até hoje é uma figura importantíssima para eles. No Rio, nosso convidado foi office boy. Será que as coisas começavam ali a melhorar? Afinal, era bater pernas todos os dias da Praça Mauá a Santa Luzia, num sobe e desce frenético dos prédios da Rio Branco e adjacências. Bem, pelo menos já tinha uma pastinha de despachante e uns trocados porque ninguém é de ferro. À tardinha, o lotação para Jacarepaguá. Hora de descanso, será? Ele vira contador, depois a Faculdade de Ciências Contábeis, o Teresópolis, o empregado, o empresário, o Petrópolis, o Três Rios. E aqui ele parou. Muitos pararam aqui. Só iam ficar um pouco, mas ainda bem que eles ficaram e não pararam nada. Todo dia é dia de trabalho. Fazemos da nossa cidade, com certeza, ela melhor por causa deles que vieram, que acreditam na nossa cidade. Ele acreditou em tudo. Ele veio pela Santa Matilde. Ele sobreviveu e continuou acreditando. São quase 30 anos de casado, são 4 filhos, são vários negócios, mas o maior deles é ficar aqui, é ser daqui, é ser nossa gente. Orgulhosamente, o nosso programa recebe Genesi Carvalho de Souza. Genesi está aqui conosco, nós estamos muito felizes, porque esse é daqueles que, quando nós bolamos esse nosso programa, pensamos também com muito carinho neles, os que deixaram tudo e vieram para cá ajudar a construir a nossa cidade. Genesi, muitíssimo obrigado pela presença, prazer receber aqui no Nossa Gente. Boa noite, né? Já, boa noite, já, é boa isso noite, aí. já. Cara. Tardinha de Três Rios, sempre muito acalentosa. Obrigado pelo convite aí, eu que fico honrado com isso. Acho que a gente não faz nem por merecer tanta delicadeza no teu falar, uma coisa que sensibiliza, a gente fica aqui arrepiado. Tá nessa luta aí há muito tempo e a gente fica agradecido e envaidecido com a oportunidade de estar aqui e falar para tanta gente de Três Rios que às vezes você não consegue falar ao mesmo tempo. E a TV vai colocar a nossa imagem, colocar a nossa cara na reta. A gente vai falar um pouco do que foi o Genesi durante esses 56 anos, 56, quase 30 dedicado a Três Rios, né? Isso. Três Rios me recebeu de braços abertos aqui, a população simpatizou com a gente, nos aceita esse tempo todo. Bacana, cara. Tão feliz a gente fica assim com vocês que fazem essa opção. Vou para Três Rios. Eu conheço tantas histórias, né, desses que aqui passaram, alguns que passaram pelo trem para esperar uma baldeação no dia seguinte, passaram a vida aqui com a gente. Acho isso um barato, né? Vocês... A nossa cidade tem isso, né? Três Rios tem essa característica, né? Dos que vieram também e ajudam tanto na nossa formação. Mas antes disso acontecer, eu vou voltar, Genesi, lá onde a sua lembrança mais remotamente vai, que é lá em Teresópolis. Você nasce em Teresópolis. Eu queria que você falasse um pouco disso, dessas lembranças da sua infância lá em Teresópolis. Como é que foi isso? Colégios, enfim, como é que era essa vida lá? Rapaz, é uma cidade muito acolhedora, né? Quem conhece Teresópolis sabe que lá o povo é muito bacana, muito acolhedor, é um povo sensível. E a gente teve família. Acho que tudo é um princípio por aí. Você narrou, você colheu dados e você nos sensibilizou com a nossa história.
onde tudo começa nos nossos avós. Quem teve a oportunidade de conviver com os avós materno e a avó paterna. O meu avô paterno, ele faleceu antes que eu viesse para esse mundo. Foi uma pessoa maravilhosa, um forjador fantástico, com uma história muito bonita na cidade. O meu avô, por parte de mãe, também fez a sua história, como você narrou, com tamanha fidelidade de dados. Esse avô deve ter sido uma figura, avô era, eu fico imaginando da sanfona, a gente, cara, criança, ter uma figura dessa em volta ali, né? E Teresópolis, naquela altura do campeonato, era uma cidade de interior, né? Nós tínhamos rua de chão batido onde a gente morava. E ele, caseiro de um sítio, e a lua bonita, e ele gostava de contar história e causos, como ele falava, e nos impressionava que ele tinha uma cultura do calango, dos causos que ele construiu durante a vida dele, que isso fascinava a gente enquanto criança. Eu e meus primos, que eram 16, fazíamos aquela roda em volta do velho, ele narrava para a gente a vida dele. Mas o que ele passava, e hoje a gente consegue ver, Clécio, é a história de vida do homem, a honestidade, a moralidade, a simplicidade. Ele dizia sempre que o trabalho enobrece o homem, e o sucesso só vem depois do trabalho, você não consegue nada antes. Mas não se fica triste, você não desanime se a coisa não acontecer rapidamente. Que tudo que nós vamos conseguir é por merecimento de Deus. E você tem que fazer a sua parte. E essa foi a história que ele passou. Aí veio o meu pai com a mesma dificuldade. Também com essa filosofia de vida também, né? Até hoje... Quando precisou daquela guinada do vidraceiro que ele era lá, né? Ele foi vidraceiro como origem de profissão, depois passou para montador óptico, onde nós conseguimos, pela experiência de vida dele, a gente se uniu, já acabando minha faculdade, juntou o meu conhecimento com a prática dele, a necessidade, nós tivemos em determinado momento de abrir o nosso próprio negócio, acreditamos na nossa força de trabalho, na nossa honestidade, no nosso conhecimento, e lá nasceu a nossa empresa Ótica Líder. Já mas lá em antes 78. ele foi caminhoneiro. Não, também, aí durante nós chegamos lá rapidamente, que você narrou o episódio do Rio de Janeiro. Janeiro. Eu estou pegando isso aí, essa guinada que ele faz do Teresópolis pro Rio de Janeiro. O cara está no interior, 3 filhos, a mulher, parece que é uma vida mais ou menos determinada a ser aquilo, e ele faz uma guinada dessa e vocês vão para Jacarepaguá. Para o Rio de Janeiro, Clécio. E ali foi uma história... pequenos ainda, os filhos, né? Isso, a minha irmã menor do que eu, quer dizer, todo mundo estudando em colégio público, o pai chegou com uma surpresa difícil, que ele foi ser amigo de alguém e esse amigo o traiu, e ele ficou realmente sem ter onde morar com a família e teve que desalojar-se da casa, juntou tudo, botou num caminhão e foi tipo retirante nordestino mesmo. A gente foi para o Rio de Janeiro com a mudança em cima. E chegou lá, foi morar nos fundos de uma outra casa e ali começou a trabalhar. O que serviu, que pintou de trabalho naquela época foi motorista de caminhão. E ele é vidraceiro, mas tinha que ser caminhoneiro, vai ser caminhoneiro, tem que ser pedreiro, vai ser pedreiro, ele não pode deixar de botar a comida dentro de casa. E ele sempre dando muita força pra gente. E ali eu consegui um emprego de office boy no escritório que fazia contabilidade da empresa que ele era caminhoneiro. E ali começou a vida do Genesi a desprender para a vida, né? Eu já fazendo ginasial, antigo ginasial numa escola particular de paletó e gravata, ter que deixar tudo aquilo, ir para o Rio de Janeiro, frear os estudos e começar a trabalhar de 14 para 15 anos. Aquela que era a escola dos seus sonhos, que a da sua mãe teve essa percepção, ginásio foi Tereza Cristina. Lutar para você ter bolsa de estudo para poder estudar ali. Sua mãe fez esse gesto ainda em Teresópolis. Eu deixei escapar isso aqui, mas você lembrou, voltou. Lá tinha muita benevolência, os políticos da época faziam uma certa distribuição de renda naquela época, pagando escolas, né, para as pessoas menos favorecidas. E a minha mãe ficava na fila. Sabia que você queria. Sabia que eu queria, né? E que eu ia dar resultado. Numa escola melhor também. O bacana era isso, que eu ia dar resultado. Eu nunca fui reprovado um ano. Eu sempre dava o orgulho daquela caderneta com notinhas azuis, caderneta igual carteira profissional, de capa dura. Então era um negócio que até hoje eu guardo com muito carinho. Era o Tereza Cristina, esse colégio. Tereza Cristina. Porque o primário você fez no Campos Salles, que era um colégio no bairro chamado Barra do Imbuí. Chegando em Teresópolis, quem vai daqui para lá, acabou de descer a serra, tem um bairro chamado Barra do Imbuí. Quem vai por Itaipava, subindo ali? Sobe Itaipava, desce para Teresópolis. Aí você chega no bairro que é Posse, onde aconteceu a tragédia, né, da última ano. Mais adiante agora. a gente vai. Mais adiante um pouquinho a gente passa pela escola Campos Salles, onde eu fiz o primário, que é escola pública. Depois eu fui para o colégio estadual também, chamado Edmundo Bittencourt, onde eu fiz o 2º grau, quer dizer, acabei o ginasial, fiz o contador, aí saí de lá, fiz vestibular e